E aí, galera do canal Ganhar Internet, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Quem investiu na SafeMon, melhor ainda, né? Bom, a SafeMon a gente falou no vídeo aí, né? Um vídeo antes aí do canal. Você pode encontrar, você que ainda não viu a SafeMon, que não investiu, ainda dá tempo. Elas chegaram nos 700 mil orders. A SafeMon chegou nos 700 mil orders e agora a próxima meta é 2 milhões, isso mesmo. Mas aqui eu já tenho outro investimento que eu vou deixar aqui a dica para você. E aí você vai fazer sua própria análise. É na PancakeSwap. Então, se você não fez compra ainda na PancakeSwap, você tem que saber comprar pela PancakeSwap. Você manda as suas BNB para a Trust Wallet e de lá da Trust Wallet você já consegue efetuar a compra muito mais fácil, beleza? Então eu recomendo a carteira da Trust Wallet aí para você poder fazer essa compra, vai ser muito mais fácil, beleza? É o seguinte, galera, a SafeMon a gente falou dela e agora eu tenho a Octans, que é a Octa Token. Ela também é do mesma linha de raciocínio, mas o que eu achei mais interessante nela foi o crescimento. Ontem eu entrei nela aí e ela chegou a 28 mil orders. Galera, de ontem para hoje, ela já chegou nos 35 mil orders. Ela já está chegando muito mais para frente. Ela já está pegando aí uma outra escala de nível de voo. Então eu acredito que ela vai também gerar bons lucros. Lógico que você tem que sempre fazer o quê? Gestão de risco. Por quê? Não quer dizer que eu estou falando aqui e que eu já falei outras moedas que foram muito bom, que vai dar 100%. Beleza? Então eu peço para você que está chegando aí também nos ramos de investimento, que você saiba gerir a sua gestão de banca. É o seguinte, eu também tive percas. Na PancakeSwap você vai cometer um erro se você deixar todo o seu dinheiro lá. Você também tem que deixar na Binance, né, em algumas moedas, como a Holohot, a Win, a BitTorrent, entre outras. E na PancakeSwap você também tem que ter lá seus investimentos. Então é o seguinte, galera, peço para você que fique bem espertinho e não deixe de perder dinheiro. Então, segue a minha recomendação. Você que está chegando no mercado, não deixe todos os seus ovos de ouro numa cesta só. É isso mesmo? É certinho isso aí? É isso aí que eu falei? Bom, é o seguinte, não deixe todo o seu investimento só em uma corretora, no caso ali só na DeFi, né? Eu acredito que pode ser os que mais vai te gerar lucro, talvez no médio prazo, mas também outra coisa, você tem que tirar lucro. Porque se você não tirar o lucro, você pode se arrepender depois. Ou também, tem pessoas que se arrependem de ter tirado investimento. Tem uns que se arrependem de não ter tirado. Então é difícil saber no mercado. Mas eu aconselho a sempre vocês pelo menos tirar um investimento, depois tirar um pouquinho de lucro. Mas está fazendo isso aí com o tempo, né? Não com um mês, 2 meses. Fazer assim, se você viu que a SafeMon está crescendo, ela vai chegar em novas corretoras. Eu vou tirar daqui 1 ano, mais um pouco, 6 meses. Porque você vai obter muito lucro. Agora, se você pensa, eu vou tirar na semana, na outra, você nem deu tempo de ter um crescimento muito longo, que é o quê? 1000%, 500%. Então, assim também pode ser com a Octan. Por quê? A Octan você vai pegar um posicionamento muito bom. Olha só para você ver, a SafeMon com 100 dólares, você consegue comprar um pouquinho menos de 60, 70 milhões de moeda, ou talvez até menos que isso. Já na Octan, você consegue comprar mais de 500 milhões. Por quê? Talvez 500 milhões, porque ela está no início. Quando eu peguei a SafeMon, eu peguei 480 milhões de moedas, no valor de 220 dólares. Essa daqui, ela está mais barata ainda, porque tem menos orders e ela está crescendo. Os cofundadores colocaram a cara no projeto. Eu vou mostrar aí para vocês na tela, porque eu estou gravando só pelo celular, meu notebook está na manutenção. Então, eu vou mostrar aqui pelo celular mesmo para vocês mais um pouquinho do projeto Octans. Então, continua aí no vídeo, já vai deixando o seu like, que a gente aqui só tá falando coisa boa. Você tá lucrando e tá todo mundo aqui sorrindo. Deixa o likeão, se inscreva no canal aí para ajudar, beleza? Vamos lá para a tela do celular e vamos ficar aí um pouquinho mais com a Octan e também conhecer os cofundadores e o CEO desse projeto aí. Eles estão investindo em marketing, eles estão colocando a cara, eles estão seguindo a mesma linha de raciocínio da SafeMon. Galera, fica facinho se você fazer isso aqui no Google, Octans Token. Você vai ter a opção do CoinMarketCap, da CoinGecko, vai ter o site também da Octan e no BS Scan. Eu quero aqui ir no primeiro, no BS Scan, porque eu quero mostrar uma coisa muito importante aqui para vocês, que são a quantidade de holders, né, os investidores, o market cap de 233 milhões de dólares, e também aqui tem um total de supre de
um quadrilhão. É muita moeda? Sim. Vai ser queimada muito? Também. É no estilo SafeMoon, como eu já falei. Não estou falando que vai chegar a pegar os voos tão alto igual a SafeMoon. Pode acontecer, mas também eu acredito que não seja tão rápido. A SafeMoon cresceu tão absurdamente, já está em corretora, vai ser listada em mais corretora. Essa daqui ainda não está listada em nenhuma exchange, né, galera? Não está listada ainda. Ela só está lá na PancakeSwap. Então é muito simples para você comprar, mas só que você que nunca comprou nada pela PancakeSwap vai ter uma dificuldade, então você tem que ir na Trust Wallet, né, como eu já falei aí no vídeo. Depois que você tem sua carteira Trust Wallet, manda BNB da rede Binance Smart Chain, BEP20, mais baratinho, e aí você já vai comprar pelo próprio aplicativo da Trust Wallet essa moeda Octans, onde também a gente compra SafeMoon, beleza? É o seguinte, hoje é dia 20 de abril. Aqui exatamente no dia 20 de abril, temos 35 mil orders, quase 36 mil. Então vocês vão acompanhando aí, no dia que você vê esse vídeo, faz a sua análise. Eu peço para você que estude bem você fazer investimento, beleza? Porque igual eu tô falando aqui, o que eu falo não é 100% seguro. Vamos aqui no site, e como eu já falei, você pode ganhar aí mais de 500% em cima do seu investimento, beleza? Esse aqui é o site, tem como traduzir, então tá muito simples aí para você acompanhar. E vamos falar aqui um pouquinho do site e já vou mostrar o vídeo dos desenvolvedores, mas depois você pode vir aqui, beleza? Que é o mais legal aí, você já acompanha tudo certinho. Octa, também conhecido como Octans, é um contrato inteligente conduzido pela comunidade pensando em seus titulares. Octa usa um protocolo de recompensa. Os detentores são recompensados com mais Octas simplesmente por manter. Então é a mesma coisa da SafeMoon. Mas para você que nunca soube o que é isso, você pode estar aí olhando, mas tem vídeos aí já no canal da SafeMoon, é dessa Octan. E vamos aqui, só para vocês verem a carinha deles e tal, porque o vídeo está em inglês, então vocês podem encontrar até no YouTube aí traduzido, talvez. Eu não vou conseguir traduzir aqui agora, então já queria mandar esse vídeo aqui para vocês, para a gente não perder tempo e a gente já pegar aí. Você que vai investir 10 dólares, 20, talvez você vai investir mais, porque já tem um investidor que já pode ter um pouquinho mais de risco, beleza? Esse é o Team CEOs, cofundadores, foram aí num podcast, é legal, pelo menos eles colocaram a cara, estão desenvolvendo mais o projeto, isso é bem legal, fizeram isso com a SafeMoon, né? A SafeMoon, ela começou assim também, e agora ela teve um crescimento, e quem faz esse crescimento é a comunidade. A moeda ela é pronta ali, tem grandes baleias que compram no início, mas depois elas vão despejando. A gente vai ali sempre segurando, ela vai despejando, a gente vai segurando, os holders vão chegando, as sardinhas vão chegando, outros holders também grandes, mas não tão grandes quanto os iniciais que compraram bilhões por um preço muito pouco. Então eu falo para vocês, pegue posicionamento, espere as marés boas e a ruim passar que vocês vão obter lucro, mas sempre tem que gerir o seu risco, beleza? Tem pessoas que eu vejo que investem 5%, 2%, 1%, entendeu? Então tem pessoas que já sabem do que estão fazendo. Eu vou lá no CoinMarketCap, que passar rapidinho. Eu queria só mostrar isso para vocês mesmo no vídeo. Vocês vão fazer sua própria análise. Que agora no CoinMarketCap, para mostrar para vocês um pouquinho mais aqui do atual valor dela, né? Vários zeros, 12,79. Ela subiu 171% nas últimas 24 horas. Teve uma correçãozinha pequena e agora ela está pegando aí uns voos mais altos. Olha só isso aqui no UAU dela, que quer dizer que é todo o tempo que ela já está lançada. Gente, ela está subindo. Teve uma correção grande? Sim, isso aqui, ó, igual eu falei. É as pessoas que comprou um valor 10 BNB, 20, comprou muita moeda, então eles vão despejar sempre, vai acontecer. Mas o importante é chegar aos novos holders, né, os novos investidores, e tá sempre aí comprando, para a gente pegar pessoas que estão comprando um valor mais caro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então é o seguinte, galera, vocês podem ver aqui no gráfico que teve uma grande correção, né, do dia aí 20, mas já cresceu, isso é bem tranquilo, essa correção, ela acontece mesmo porque, como eu falei, as baleias vão despejando, as pessoas que compraram com pouco, compraram muito, vai obter lucro agora também, né? Porque eles não conseguiram segurar, entendeu? Então é você também que conseguiu obter muito lucro e acha que já tá bom. E dependendo, se você vê que o projeto está crescendo, eu aconselho você ir pegando e tirando de pouco a pouco. 50%, ou sempre de 25%, talvez de 6 em 6 meses.
Que aí você vai obter muito lucro. Depois você manda lá para as corretoras e aí vai comprar aquelas moedas mais sólidas, uns projetos que já estão com mais pouco de segurança, né? Esses são projetos DeFi, a gente tem que ser muito inteligente e a gente tem que obter lucro, né? A gente está pegando aqui, lógico, que eu vejo pessoas que investiram $3.000 e ganharam já 23 mil, 25, 30 mil dólares. Então, eu vejo pessoas que investiram $200, investiram $200 já estão com mais de $3.000 lá na SafeMon. Isso em 3 semanas. Mas acontece que se depender, você nunca investiu nisso, e aí você acha que já na primeira semana cresceu muito, na outra está derretendo, eu já vou tirar. Você tem que acalmar seu coração, você tem que saber que isso é risco e por isso você tem que colocar um dinheiro lá que não vai te fazer falta, ou senão que é o capital sim que você faz ali suas moedinhas crescer lá, seu investimento crescer lá na corretora. Então aqui no Projeto DeFi você tem que sempre pegar um investimento que você vai ficar tranquilo, que você vai dormir com a cabeça de boa, porque aí você não vai sofrer tanto com o seu emocional, beleza? Porque aqui desce, mas sobe muito também. O importante é os voos que ela vai pegar ali na subida. Essa daqui vai subir muito ainda. Ela está começando. Então, eu acredito que se você pegar um posicionamento agora com o valor que está, você está pegando ela no valor mais baixo, né? Ela já está chegando aí, talvez, no valor legal. Vamos ver se ela consegue pelo menos chegar aqui, ó. Se ela chegar aqui nesse 0,1 aqui, gente, ó, nesse 1 aqui, já é muita coisa, já é muito dinheiro. Aqui, ó, também, é porque aqui é difícil, mas ó, se ela chegar aqui a pegar um 1 aqui, depois o 2, nossa, você já vai ter muito lucro, entendeu? Mais de 170% fácil, isso aí, ó. Isso aqui, ó, você chegar no 2, 3 aqui, gente, nossa, é mais de 500%. Então, você tem que entender que tem um risco, mas ela cresce muito e dá muita porcentagem. O seu dinheiro é pouco que você tem ali, às vezes, uns $100, $1.000, e vai virar muito. Só que você tem que saber ter o coração ali calmo e investir só o que você pode arriscar, beleza? E lembrando que ela é deflacionária e também tem liquidez. Deflacionária é o que? Ela vai queimando tokens em cada venda. E também você vai ganhando nessas vendas, você vai ganhando liquidez de 4%. Então, quanto mais você segura, mais moeda você ganha. E também você vai ganhar muito mais para frente. Por quê? Ela vai queimando tokens. Você tem os seus, você vai ganhando. Então, cada vez que vai ser efetuada as vendas e quanto mais tempo você segurar, menos tokens vão ter e com certeza ela vai se valorizando com isso. Então era só isso que eu queria falar nesse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Não sei se vocês estão na linha de raciocínio minha. Eu estou falando isso mais para a maioria dos iniciantes, né, que estão no mercado ali, já estão comprando essas moedas, vão muito ali na emoção. Porque eu sei que tem investidores ali que já estão no canal, que já tem um bom tempo de experiência. Entendeu? Então você já sabe o que fazer. Mas vocês que estão começando, vocês na maioria das vezes não sabem. Então eu peço, pelo amor de Deus, gente, não invista tudo que você tem só nos projetos DeFi, beleza? Deixa na exchange. Você pode até colocar 50%, né? Nem se você idealize isso. Você que está investindo pouco, você já fala, eu já vou atacar no DeFi, eu já vou ganhar uma banca grande. Mas depois manda para a corretora também, deixa lá nas moedinhas lá, como eu já falei, BitTorrent, Holohot, umas outras moedas que estão no mercado, e não fique investindo aí só nessas DeFi, porque aí você pode sofrer um pouco, né? Pô, o coraçãozinho não vai aguentar. Fica lá também, lá na Binance, lá, fica nessas corretoras que são grandes e tem moedas listadas assim que são projetos muito legais, a gente está sempre falando aqui também no canal. Essa aqui foi a Octans, é um vídeo muito bom aqui para você, é um bom investimento, mas você vai ter que saber fazer sua própria análise aí também. Será que você deve investir ou não? Eu só peço para você que se inscreva no canal para você acompanhar. Deixa o like, já somos quase 2.000 inscritos. Isso é muito interessante. E se você não viu o vídeo da SafeMon, vai lá, tem no canal.